Fala, pseudo! Aqui quem fala é o professor Kekel, Biologia Gênios Koch. Pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre membrana plasmática. Eu tenho certeza que deve ter muita gente se perguntando: poxa, Kekel, mas o que é membrana plasmática? Sempre que você vê essa palavra, membrana plasmática, também chamada de plasmalema muitas vezes, ou simplesmente membrana celular, trata-se de um envoltório celular, ou seja, é uma coisa que é responsável por revestir. Ela é importante justamente porque ela reveste a minha célula, certo? Ela é importante porque ela protege a minha célula e ela é importante porque ela faz uma seleção do que entra e do que sai. Então, em termos de definição, é um envoltório celular. Aí você fala, mas Kekel, eu já vi alguns livros, alguns autores falando que a membrana plasmática é uma membrana que é um envoltório que isola. Bom, você vai entender mais especificamente isso quando eu estiver falando sobre as funções da membrana plasmática. Agora eu te pergunto, ei, pseudo, você que está aí do outro lado, você sabia que a membrana plasmática, também conhecida como plasmalema, essa membrana, esse envoltóriozinho aqui, ele está presente em todo e qualquer tipo de célula? Poxa, Kekel, por essa nem o futuro esperava. Eu não sabia, Kekel. Ah, pois agora você está sabendo. Bom, então, pessoal, todo e qualquer tipo celular, independente de ser procarionte, de ser eucarionte, todos os tipos celulares possuem membrana plasmática e é uma informação que provavelmente vai estar na tua prova, certo? É muito comum perguntar isso, beleza? Tá, agora eu entendi o conceito, eu entendi a definição de membrana plasmática. Eu gostaria de saber quais são as principais funções da MP cobradas no vestibular. Uma das funções importantíssimas, como nós já vimos, é o revestimento celular. Então, é um envoltório que reveste e protege a minha célula, certo? Além disso, ela é responsável por estabelecer as interações celulares. Nós vamos ver muitos quando a gente estiver falando especificamente sobre especialização de membrana plasmática. Que é outra função da membrana plasmática? Fala para mim. Integridade celular. A membrana plasmática, ela mantém a integridade da minha célula. Aí você fica sem entender. Poxa, eu achei tão fofo, eu achei tão lindo integridade celular. Só que eu não compreendi. Preste atenção, a minha célula, ela precisa ser delimitada, certo? E ela é delimitada por quem? Pela membrana plasmática. Eu delimito o que, Kekel? Eu delimito o meio intracelular do meio o que? Extracelular. Então essa membrana plasmática, uma das principais funções é o que? Delimitar dois meios. Por que eu delimito? Porque eu quero manter concentrações específicas do meio interno. Eu quero proporcionar uma homeostasia, um equilíbrio. O meu meio intracelular precisa de quê? Fala para mim. Ele precisa de quê? De concentrações específicas no meu interior da célula. Então é isso que eu falo de integridade do quê? Celular. A minha membrana plasmática mantém a integridade celular. Ela mantém concentrações específicas de substâncias dentro do quê? E fora da célula, certo? Beleza? Kekel, interface entre o citoplasma e o meio extracelular. Resuma toda essa frase em uma única palavra. Ela delimita. A membrana plasmática, a função das membranas biológicas é delimitar dois meios. Fala para mim quais são os meios. O meio intracelular, interno, e o meio o quê? O meio extracelular, o meio fora da célula, certo? Então a função é o que? Delimitar. Kekel, que coisa louca. Olha esse negócio aqui, permeabilidade seletiva. Eu nunca entendi quando os livros falavam que a membrana plasmática tem uma importante função ou uma importante propriedade que é a permeabilidade seletiva. Explica para mim, por favor. Permeabilidade seletiva é nada mais nada menos do que regular, controlar o que entra e o que sai da minha célula, certo? Porque eu não posso ser fuleiro, eu não posso deixar qualquer coisa entrar, eu não posso deixar qualquer coisa sair. Tem que ter o quê? Uma precisão. Então a gente fala que não é qualquer permeabilidade. A membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade o quê? Seletiva, certo? Beleza? Então agora nós vamos entender quais são as principais características da minha membrana plasmática. Kekel, explica para mim quais são as principais características da MP. Preste atenção, nós vamos falar basicamente sobre composição e nós vamos falar basicamente sobre o quê? Sobre estrutura da membrana plasmática. Quando se fala em enxergar, em poder visualizar a membrana plasmática, eu não consigo visualizar a membrana plasmática com qualquer microscópio. A microscopia empregada para que eu possa visualizar, observar a membrana plasmática, é a microscopia o que? A microscopia eletrônica. Então aquele microscópio óptico está fora de linha, certo? Porque a membrana plasmática é muito pequena, certo? Agora, uma coisa interessante que os vestibulares, vez ou outra, cobram, é o seguinte, que quando eu visualizo
a minha MP, pela microscopia eletrônica, ela se apresenta com um aspecto trilaminar. Para você que está começando o assunto comigo, talvez você ainda não entenda por que eu tenho um aspecto trilaminar. Daqui a pouquinho pode ser que você compreenda, certo? Então vamos lá. Eu já entendi que ela só é visualizada pela microscopia eletrônica. E qual que é a composição química que o vestibular vai me perguntar? Pessoal, preste atenção. Na maioria dos livros, na maioria das apostilas, eles colocam o seguinte: é um envoltório lipoproteico. Aí você fica, então quer dizer que em termos de composição química, eu tenho lipídios e proteínas? Tem. Mas são os únicos componentes? Fala pra mim. Não. Então não são os únicos componentes. Óbvio que eu tenho lipídios e proteínas em maior proporção. De todos, qual que tem a maior proporção? Fala pra mim. Lipídios. Depois, proteínas. E por fim, eu tenho um importante componente. Fala pra mim como é o nome desse componente. Eu também tenho açúcar. Eu também tenho hidrato de carbono, também chamado de quê? De carboidrato. Kekel, então quer dizer que se o vestibular me perguntar qual que é a composição química da plasmalema, da membrana plasmática, eu tenho que responder que é o quê? Lipídios, proteínas e carboidratos? Sim. Agora, em maior proporção eu tenho o quê? Eu tenho lipídios e proteínas, certo? E basicamente todas as membranas biológicas são constituídas por esses componentes químicos, certo? Beleza? O que muda é o seguinte, que eu tenho lipídios e proteínas em proporção o quê? Variável, certo? Kekel, agora eu entendi. Mas Kekel, quando se fala de carboidrato, o que tem que vir na minha cabeça? O que você jamais pode esquecer quando se fala de carboidratos é sobre a função de quem? Fala para mim, do glicocálise. Meu Deus, Kekel, o que é o glicocálise? Você vai entender num outro contexto, mais à frente, certo? Beleza, Kekel. Eu entendi que eu só visualizo pelo microscópio eletrônico, eu entendi que tem um aspecto trilaminar, eu entendi que é composto por lipídio, é composto por proteína e por carboidrato. Agora fala para mim sobre a estrutura. Pessoal, preste atenção, o modelo mais aceito para explicar a estrutura da membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido foi um modelo postulado em 1972, certo? Por dois fulaninhos, beleza? Então, essa estrutura é a estrutura que mais se assemelha, a estrutura que é mais fidedigna para explicar o quê? O modelo, a estrutura da membrana plasmática, certo? Kekel, e se o vestibular me perguntar o que esse modelo faz? Ele fala sobre o seguinte, ele fala que eu tenho duas camadas lipídicas, certo? Eu tenho duas camadas de fosfolipídios, mais especificamente, onde eu tenho o quê? Moléculas de proteína. Quer que eu resume na minha cabeça o que é o modelo do mosaico fluido? Eu tenho o quê? Eu tenho lipídios, uma bicamada fosfolipídicas, eu tenho o quê? Eu tenho proteínas imersas, incrustadas onde? Nesses fosfolipídios, beleza? Então quer dizer que é esse aspecto que eu tenho que ter em mente quando se fala de estrutura de membrana plasmática. Preste atenção, eu não te disse que a membrana plasmática delimita os meios? Delimita, não delimita? Então eu vou ter o quê? Um meio extracelular e um meio o quê? Intracelular. Delimitado por quem? Delimitado pela minha plasmalema, delimitado por essa estrutura aqui, por esse envoltório. Então beleza. Então quer dizer que eu tenho uma bicamada fosfolipídica? Sim, eu tenho essa bicamada aqui de cima, eu tenho essa face de membrana aqui de cima e eu tenho essa bicamada aqui de baixo. Eu não tenho duas camadas, então eu tenho o quê? Uma bicamada, certo? Uma bicamada de fosfolipídios. Aí você fala, quer que é uma camada de lipídio? Meu filho, o principal tipo de lipídio encontrado na membrana plasmática é o quê? É o meu fosfolipídio, certo? Então eu posso falar que é uma bicamada de quê? De fosfolipídios. Nessa bicamada fosfolipídica, eu vou encontrar quem é imersa? Eu vou encontrar proteínas embebidas, encrustadas, certo? Impregnadas nessa membrana plasmática, certo? Então não se esqueça, eu já te falei dos fosfolipídios, certo? Já te falei das proteínas e essas proteínas têm classificações que nós vamos falar mais à frente, certo? Então, pessoal, falta falar de quê? Falta eu falar do carboidrato. Lembra que eu falei para você que eu também posso encontrar carboidrato na membrana plasmática? Nessa face externa, eu encontro, é o seguinte, eu encontro carboidratos ligados ou diretamente a proteínas, ou ligados diretamente a quem? Ao fosfolipídio. Quando eu tenho carboidratos, grupos glicídicos ligados diretamente à proteína, isso recebe o nome de quê? De glicoproteína. Agora, quando esse radical, esse açúcar aqui, esse carboidrato, está ligado diretamente ao fosfolipídio, eu chamo isso de quê? De glicolipídio. Então repete comigo. Quando que eu tenho uma glicoproteína? Quando eu tenho carboidrato, que eu representei aqui em roxo, rosa, não sei como você quiser enxergar, eu tenho carboidrato ligado diretamente
alguém fala para mim, a proteína, quando que eu tenho um glicolipídio? Quando eu tenho esse grupo glicídico aqui, ligado diretamente a quem? Ao fosfolipídio, certo? Então são duas definições. Aí você fala, que eu achei tão interessante, e o que é esse negócio aqui laranja na membrana plasmática? Esse negocinho aqui, gente, é o colesterol. O colesterol é um outro tipo de quê? De lipídio muito importante na estrutura, na composição de quem? Da membrana plasmática. Então você tem que ter noção sobre isso, muita noção sobre isso, isso aqui é muito cobrado no vestibular e você vai entender a importância do colesterol agora comigo. Então vamos lá, antes você precisa entender um pouquinho mais sobre a estrutura da membrana plasmática, dando ênfase agora na estrutura dos fosfolipídios. O que eu preciso saber sobre fosfolipídios? Pessoal, fosfolipídios eu já te disse, é o principal tipo de lipídio encontrado onde? Na membrana plasmática. Esse fosfolipídio, ele tem uma estrutura muito peculiar. Eu tenho uma cabeça e eu tenho o quê? Caudas. Eu tenho, repete comigo, uma cabeça, eu tenho o quê? Eu tenho caudas. Essa cabeça tem um grupo, um substrato chamado de grupo o quê? Fosfato, certo? E essas caudas nada mais são do que o quê? Do que ácidos graxos, carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos, beleza? Certo? Então não esqueça. O que você tem que saber para a prova é o seguinte, que essa molécula, essa cabeça aqui, em termos de caráter, ela tem um caráter o quê? Polar. Polar, eu também posso dizer que é o que? Hidrofílico. Fílico é o que? Afinidade por quem? Pela água. Então a cabeça, repete comigo, é polar. Ela tem muita afinidade por quem? Pela água. Por isso que eu chamo de hidrofílica. Certo? Beleza. E essas caudas aqui? Essas caudas não são hidrocarbonetos? Não são ácidos graxos? São, meu filho. Então eu te pergunto, qual que é o caráter? O caráter é o quê? É apolar. Então isso aqui não é solúvel em quê? Em água. Isso aqui é muito solúvel em lipídios. Então é uma coisa apolar, que eu também posso ser chamado de quê? De hidrofóbica ou lipossolúvel. Cuidado com esses termos, porque são termos que você confunde muito. Os alunos costumam confundir bastante nos vestibulares. Eu vou repetir aqui com calma para você. Polar, eu posso dizer que é o quê? Hidrofílico, certo? Ou eu posso dizer também que é o quê? Hidrossolúvel. Solúvel em quê? Em água, certo? Agora uma coisa, essas caudas que são apolares, elas são o quê, gente? Elas são hidrofóbicas. Eu posso dizer também que elas são o quê, gente? Elas são lipossolúveis. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa interessante que eu falei para vocês é sobre o colesterol. Mas afinal, qual que é a função do colesterol na membrana plasmática? O colesterol tem uma importante função de quê? De modular a fluidez na membrana plasmática. Mas antes de falar especificamente sobre o colesterol, é interessante que você saiba o seguinte. Raquel, poxa, achei interessante. Você me disse que essa molécula aqui, esse fosfolipídio, tem uma parte polar e tem uma parte apolar. Quando essa molécula tem uma parte apolar e uma parte polar, eu falo que ela é o quê? Que ela é anfifílica ou anfipática. Isso aqui é muito cobrado no vestibular. Essa estrutura aqui do fosfolipídio é uma estrutura que é muito cobrada nos vestibulares e você tem que saber, certo? Então, fechou essa parte aqui. E não se esqueça, a membrana plasmática é uma estrutura que altamente dinâmica. Qual que é o modelo mais adequado para explicar a estrutura da membrana plasmática? É o modelo do mosaico fluido, certo? Então não se esqueça disso. Agora nós iremos falar sobre a fluidez da membrana plasmática e enfatizar a importância do colesterol na membrana plasmática, certo? Bom, com relação à fluidez, é interessante que você saiba o seguinte. A gente fala, o colesterol modula a fluidez. O mais correto realmente é falar que ele regula, que ele modula a fluidez. Só que geralmente é o seguinte, a gente fala o seguinte, que quanto mais colesterol eu tiver, mais essa membrana vai ser o quê? Vai ser rígida. Quanto menos colesterol eu tiver, mais ela vai ser o quê? Mais ela vai ser fluida. Então, Kekel, resumindo aqui para vocês, quanto mais colesterol eu tiver, menos fluidez. Quanto menos colesterol eu tiver, mais fluidez. Só que tem outra coisa muito perguntada nos vestibulares, inclusive caiu no último Enem, que foi sobre a estrutura do fosfolipídio, mais especificamente falando sobre essas insaturações. Preste atenção, se você olha para essa estrutura do fosfolipídio, você é o seguinte, é como se a minha cabeça fosse a cabeça, é como se o meu corpo fosse o que? Fosse as caudas. A cabeça é o que? Polar. E as caudas são o que? Apolares. Certo? Perfeito? Só que é o seguinte, quando você vê a estrutura, a perninha inclinada, quando você vê essa perninha assim, torta para o lado, significa que eu tenho o quê? Que eu tenho uma dupla ligação em cis.
Significa dizer, ó, lá na química orgânica vocês estudam bastante, que eu tenho o quê? Eu tenho uma insaturação, então é por isso que eu dobro a perninha, certo? Então isso aqui é o quê? É uma dupla ligação em quê? Em cis, que a gente fala, certo? Então é responsável por deitar essa perninha, por dobrar, na verdade, essa perninha, certo? Olha que interessante, quanto mais ligações insaturadas, quanto mais insaturações, resumindo, quanto mais duplas ligações eu tiver nessas caudas, maior vai ser o quê? Maior vai ser a minha fluidez. Então, quanto mais ligações duplas, quanto maior a insaturação, maior vai ser o quê? Maior vai ser a fluidez. Quanto menor as ligações insaturadas, menor vai ser o quê? A fluidez. Então, eu representei aqui para você o que seria uma membrana plasmática. Ó, uma membrana plasmática com pouca insaturação, ou melhor, sem saturação, são ligações saturadas. Olha como que as caudas ficam. Elas ficam retinhas. Agora, desse lado eu tenho o quê? Eu tenho uma representação com insaturação. Ela fica com a perninha o quê? Com a perninha dobrada, certo? Um outro fator importantíssimo para definir a fluidez da membrana plasmática é a temperatura. Se eu estou com temperaturas elevadas, a fluidez vai o quê? Vai aumentar. E se eu tenho baixas temperaturas, a fluidez vai o quê? Vai diminuir, ela fica mais rígida, que a gente fala. Eu nunca posso analisar um desses fatores isolados. Eu sempre tenho que olhar para todos os fatores. Eu não te disse que o fosfolipídio, que é a membrana plasmática, é uma estrutura dinâmica? Então, pessoal, eu tenho a dança dos fosfolipídios. Preste atenção. Imagine que eu tenho aqui a minha bicamada fosfolipídica. Eu tenho essa camada de cima, eu tenho essa camada de baixo. Esses fosfolipídios são verdadeiros o quê? Bailarinos. O fosfolipídio, ele pode rotacionar, ele roda sobre o seu próprio eixo, ele pode fazer uma difusão lateral, ele pode fazer um movimento de flip-flop. É o seguinte, é quando o fosfolipídio da face de cima, ele mergulha e vai parar onde? Lá na face de baixo, ou vice-versa, certo? Então toma cuidado, é o flip-flop, eu tenho essa difusão lateral, eu tenho essa rotação sobre o seu próprio eixo e eu tenho essa flexão, abrindo as perninhas, certo? Então, pessoal, é muito importante que você se atente para a estrutura e composição da membrana plasmática. Pessoal, as proteínas da membrana plasmática, elas também recebem uma classificação. Elas podem ser classificadas com relação à facilidade ou dificuldade de removê-las da membrana plasmática. Tudo isso depende de quê? Depende do grau de interação com a bicamada fosfolipídica. Eu posso classificá-las em proteínas intrínsecas, também chamadas de proteínas integrais, ou elas podem ser classificadas em proteínas o quê? Extrínsecas, também chamadas de proteínas o quê? Periféricas, tá? Então aqui eu coloquei para vocês o seguinte: as proteínas intrínsecas ou integrais, elas podem estar mergulhadas parcialmente ou totalmente, elas podem atravessar a bicamada fosfolipídica. Bom, aqui é um exemplo de parcial, é a representada aqui, ó, em A, certo? É uma proteína que ela só mergulhou no quê? Em uma das faces da membrana plasmática. Ela não atravessou toda a bicamada como essa proteína. Essa proteína está de fora a fora, certo? Beleza? Ela está tocando nos dois meios, no extracelular e no meio que? Intracelular, certo? Então é uma proteína transmembrânica, certo? Então as proteínas integrais, elas podem atravessar parcialmente a membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica, ou elas podem atravessar totalmente. Quando elas atravessam totalmente, elas são chamadas de proteínas o quê? Transmembranas, porque elas atravessaram toda a bicamada fosfolipídica. E por fim, eu tenho proteínas o quê? Proteínas extrínsecas. Elas estão menos o quê? Elas estão menos intimamente ligadas com a membrana plasmática. Olha como que elas estão. Aqui, ó, o exemplo do C. O exemplo do C, gente, é uma representação de proteínas o quê? Extrínsecas ou periféricas. Elas estão ligadas fracamente com o quê? Com a bicamada fosfolipídica. E geralmente essas proteínas periféricas, elas estão associadas com alguns o quê? Com alguns elementos de onde? Com alguns elementos do citoesqueleto. Elas estão fazendo algumas associações com alguns elementos do citoesqueleto, certo? Bom, pessoal, agora vamos falar algumas coisinhas que também podem cair no vestibular. Propriedades da membrana plasmática. Então, repete comigo. Boa elasticidade, ó, boa capacidade de regeneração, ó, resistência elétrica, tá? Baixa tensão superficial e a principal de todas, permeabilidade seletiva. Mas eu não entendi por que ela tem uma boa elasticidade. Porque ela é constituída por quê? Por proteínas. Essas proteínas de membrana, elas permitem que ela tenha o quê? Uma boa capacidade de quê? De elasticidade, certo? Que é uma boa capacidade de regeneração. Se eu fragmentar, tiver algumas fragmentações na membrana plasmática, ela consegue com muita agilidade se regenerar, certo? Então ela tem uma boa capacidade de regeneração,
certo? Ela tem uma resistência elétrica. A membrana plasmática, ela atua como o quê? Como um isolante, certo? Por exemplo, lembre do neurônio, certo? Naquelas camadinhas lá do neurônio que vai fazer o quê? Isolar o impulso nervoso, tá? Então é por isso que a condução do impulso nervoso é o quê? Uma condução saltatória. Lembre-se sempre disso, certo? Beleza? Então eu tenho uma baixa tensão superficial e por fim, o mais importante, mais cobrado no vestibular, permeabilidade seletiva. Você já sabe que ela tem um rigor muito grande do que entra e do que sai. Então ela faz esse controle, essa regulação do que entra e do que sai. Outra coisa muito importante que pode cair na tua prova, inclusive já foi questão de Enem, é com relação ao seguinte: já pensou se eu fizer um pequeno corte na membrana plasmática? Se eu pegar aquela membrana plasmática e fizer um pequeno corte, você sabe que a organização dela, quando ela está em meio aquoso, é o que? Uma bicamada fosfolipídica. Então eu tenho duas estruturas que eu quero que você saiba: a estrutura de micela, que eles colocam com esse nome muitas vezes, ou a estrutura do lipossomo, certo? Então a micela, por exemplo, eu peguei a membrana plasmática e joguei no recipiente, ó, um recipiente contendo, aqui ó, contendo água. Ele vai ficar com esse aspecto. Aí você vai ficar se perguntando: pai Kekel, por que que a cabeça ficou voltada para a água e por que que as caudas ficaram voltadas para as próprias caudas? Porque, gente, presta atenção, ó, essa parte aqui das caudas, ó, não é uma parte apolar, é uma parte apolar. Então, apolar se mistura com apolar. Semelhante dissolve o quê? O semelhante. Já essas cabeças, nós vimos que elas têm o quê? Uma composição, um caráter o quê? Um caráter polar. Então, essas cabeças vão estar olhando para quem? Vão estar em contato direto com quem? Com a água, certo? Essa é a explicação, beleza? Tá, e o lipossomo? O lipossomo é uma estrutura em quê? Em bicamada, certo? Perceba que sempre essas caudas vão estar olhando para as outras caudas, vão estar em contato com as caudas. Por quê? A estrutura da própria membrana plasmática já permite perceber que cauda sempre está em contato com as caudas, porque polar sempre com o quê? Com polar, e apolar sempre com o quê? Com apolar. As cabeças que possuem uma polaridade, ela é solúvel em quê? Em água, elas ficam voltadas para onde? Olha aqui, ó. Elas ficam voltadas para onde tem água. Então, olha aqui, essas cabeças ficam voltadas para onde tem o quê? Para onde tem água, porque as cabeças são polares e a água também é o quê? Polar, beleza? Então, toma cuidado com essa estrutura do lipossomo e da micela, certo? Esses são exemplos muito cobrados em provas, eles colocam uma imagem, certo? Beleza. Agora falando para vocês sobre os carboidratos de membrana plasmática. Lembra que eu te falei que eu também posso encontrar carboidrato na membrana plasmática? E qual é a função do carboidrato? De que forma? Gente, os carboidratos, eles formam como se fosse um tapete na superfície externa da membrana plasmática. Aí você fica, Kekel, então quer dizer que é um tapete? Lembra daquela estrutura que eu te falei? Bom, aí você me pergunta, tá, Kekel, eu entendi. Agora eu quero saber o que de fato é um glicocálice. Se o vestibular me perguntar o que é o glicocálice. O glicocálice nada mais é do que uma camada de carboidratos associadas a lipídios e ou a proteínas. Então, Kekel, nada mais são do que o quê? Do que glicolipídeos e o que, Kekel? E glicoproteínas. Nossa, Kekel, que legal. Glicolipídios e glicoproteínas. Só que o vestibular ele vai te perguntar de fato as funções. Então, em que contexto ele pode me perguntar? Bom, o glicocálice ele tem uma importante função de adesão. Ele tem uma função muito importante de aderir a outras estruturas celulares, certo? Uma função de proteção e até mesmo nutrição, certo? Ele tem uma função, a mais importante, a mais cobrada no vestibular, é o reconhecimento célula a célula. Uma célula de um determinado tecido, ela tem que se reconhecer, certo? Então, não fique pensando que, por exemplo, a célula da epiderme vai lá para a célula da musculatura cardíaca. Não. Então, assim, cada célula no seu quadrado, cada tipo celular no seu bloco tecidual, certo? Você não vai encontrar células diferentes em locais diferentes. Você tem as células tendo essa percepção do local que ela deve estar. Então, esse é o famoso reconhecimento celular, é o mais cobrado no vestibular, certo? Além disso, eles falam muito sobre a ação antigênica. Isso aqui, gente, não cai em vestibular não, tá? Isso aqui despenca. Então, Pseudo, preste atenção. O que é a ação antigênica? Eles têm a capacidade, esses carboidratos da membrana plasmática associados a lipídio e ou a proteína, eles têm uma capacidade de o quê? De reconhecer o que é próprio do que não é próprio. Por exemplo, eu sei o que é do meu organismo, da mesma forma que eu sei o que não é do meu organismo, certo? Então ele tem uma importante ação antigênica. Aí você fala, como assim negócio de ação antigênica? Eu não consegui compreender muito bem. Gente, esses carboidratos associados a lipídio e a proteína, melhor dizendo, esse glicocálice, gente, ele faz parte de um complexo maior de histocompatibilidade. Pois é, parabéns, eu vos apresento o famoso MHC.
Complexo maior de quê? De histocompatibilidade. Ou seja, histocompatibilidade. Eu vou reconhecer se aquilo é o quê? É próprio ou se não é próprio da célula, certo? Se for próprio, tudo bem. Se não for próprio, eu rejeito, certo? Aí você fala, meu Deus, como que eles podem cobrar isso na minha prova? Eles podem falar sobre rejeição de órgãos transplantados. Já pensou? Por que eles sempre falam, olha, não, eu tenho que sempre pegar uma pessoa que tem uma maior compatibilidade. Por que será? Porque os MHCs são mais o quê? Os glicocálices são mais próximos, são mais aproximados. Na verdade, para você não tem MHCs assim, digamos que idênticos. Você só vai achar um MHC idêntico nos gêmeos o quê? Univitelínicos, também chamados de gêmeos o quê? Monogigóticos, ou muitas vezes chamados de gêmeos o quê? Idênticos. Somente nos gêmeos que possuem o mesmo material genético, você vai encontrar o quê? MHCs, glicocálices o quê? Compatíveis absurdamente. Caso contrário, você tem que procurar um doador muito compatível. Aí você fala, que eu não entendi o negócio da rejeição dos órgãos. Já pensou? Você sabe que os glicocálices, eles apresentam uma especificidade muito grande. É como se o glicocálice fosse o quê? Fosse a nossa digital. É uma coisa altamente o quê? Específica. Se eu chegar aqui, por exemplo, se um pseudogrupo determinado X botar aqui, não vai reconhecer, porque só o meu que vai ser o quê? Reconhecido. É como se fosse uma digital da célula. Então já pensou se eu pego, por exemplo, eu estou precisando, por exemplo, de um transplante de coração, certo? Aí digamos que o meu doador não seja tão compatível, certo? Eu tenho que procurar o máximo de compatibilidade possível, certo? Para que aquele órgão, quando estiver no receptor, tenha um menor grau de quê? De rejeição, certo? Porque os glicocálices são diferentes. Ele vai olhar para o poxa, você não é daqui, não, você não é próprio, então dá licença, meu amigo. Então ele vai conseguir o quê? O organismo ele vai começar a responder, pera ainda, não estou conseguindo compreender, então sai daqui que você não é daqui. Ele vai começar o quê? Combater, vai começar a se defender. Então isso aqui é a principal coisa que pode ser cobrada no vestibular. Não se esqueça jamais, pelo amor de Deus, sobre a determinação do sistema AB0 ou ABO. O que é esse sistema ABO? Tipagem sanguínea. Sangue A, AB, B, certo? Então é interessante que vocês entendam, gente, que essas glicoproteínas da membrana plasmática, elas que determinam o tipo de sangue. Se é A, se é B, AB, certo? Entre outros, beleza? Então toma cuidado que isso aqui é muito cobrado do teu vestibular.